derramado diante de Ti, Pai. Possamos ofertar a Ti, Deus. Poder ofertar a Ti esse momento. Paizinho, em nome de Jesus, nós te pedimos, Pai, que todos os que vão participar desses estudos, meu Pai, possam ser edificados através da Tua palavra. Abençoa a vida do Renato, que está trazendo essa palavra hoje. E todos nós, Pai, estamos felizes, alegres, porque vamos ouvir a Tua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para todos sempre, né? Glória a Deus. Pai do Senhor a cada um, a Síria, Jane, Michele, Rome. E vamos hoje meditar um pouco mais no livro de Atos dos Apóstolos, né? Ou Atos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai guiando, né? E hoje nós iremos ver isso bem claramente. O Espírito Santo é quem vai ditando as regras, né? Os homens, eles fazem planos, mas é o Senhor que dá a última palavra, né? Glória a Deus. Então, nós vimos ali no capítulo 15, né? Finalzinho do capítulo 15 do livro de Atos, já iniciamos o capítulo 16 no último estudo, e nós vimos que a segunda viagem missionária ela foi iniciada, né? Após a resolução ali de alguns problemas doutrinários, né? Após serem colocados alguns pingos nos is em relação à salvação, em relação à observância ou não da lei do Senhor, e novamente a igreja voltou a crescer, né? Voltou a colocar as suas forças, né? Os seus pensamentos na evangelização, né? No crescimento missionário, né? Glória a Deus. E nós vimos que Paulo ali colocou no seu coração de fazer uma segunda viagem missionária, né? De visitar as igrejas, né? Visitar aqueles irmãos em todas as cidades que eles haviam visitado na primeira viagem, né, em Derbe, em Listra, em Icônio, em Antioquia da Psídia, e outras cidades ali de Chipre, né, em Pafos, em Salamina. E houve uma certa contenda, né, como nós vimos, entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar João Marcos, mas Paulo ele não achava justo, né, ele não achava digno levar uma pessoa, né, que havia os deixado na primeira viagem, né, ele talvez pensava que João Marcos fosse deixá-los novamente, ou não fosse digno de confiança, né? Glória a Deus. Mas onde há contenda, né, onde há algum problema ali, o Senhor transforma numa solução, e a solução do Senhor sempre é melhor, né? A gente às vezes tenta criar a nossa solução, mas a solução do Senhor é melhor. Então formaram-se não um, mas dois grupos, né? Paulo e Silas, eles rumam para o norte ali, né, passando pela Síria, passando pela região da Cilícia, e Barnabé se junta com o seu sobrinho, João Marcos, e vão para a ilha de Chipre, né? Então, dois grupos missionários, além dos outros, né? Os outros apóstolos, com certeza, eles não ficaram parados, né? Glória a Deus. E nós vimos ali que Paulo e Silas, eles começaram a sua viagem, nós vimos ali o mapa, eles não foram por baixo, mas foram por cima, né? Passaram a região da Síria, passaram a região da Cilícia, né? Essa setinha, se vocês vão já enxergar aí, que vai carregar o mapa, né, nosso mapazinho aqui. Então, vocês veem aqui que eles foram para essa região aqui de cima, né, seguindo aqui pela Cilícia, né, passaram pela Cilícia, chegaram em Derbe, né, chegaram em Icônio, foram visitando aqui todas as cidades pelas quais eles visitaram na primeira viagem, né, e Antioquia também, eles fizeram essa visita aí, né, glória a Deus, glória a Jesus. Então, que bênção, né? Nós vimos aí até o versículo 4, né? O versículo 5 mais ou menos. Então, nós vimos aí todo esse percurso aí que Paulo e Silas, eles acabaram fazendo, né? Glória a Deus. Então, nós vimos que eles encontraram com Timóteo, né? Timóteo era um jovem, né? Era bem jovem, né? Um adolescente, talvez, quando Paulo passou pela sua primeira viagem, e agora ele encontra Timóteo um pouco mais velho ali, 3 anos mais velho, né? E Timóteo se junta ali àquele grupo, né? E todo mundo dava bom testemunho de Timóteo. Glória a Deus, glória a Jesus. Como é bom, né? Acharmos pessoas ali que todos dão bom testemunho pelo seu proceder cristão, né? Porque nós pregamos não só com palavras, mas nós pregamos também com o nosso testemunho de vida, né? Então, como é bom a gente chegar no local, ó, fulano ali é crente, ele é bênção, né? Ele dá um bom testemunho, não só na nossa cidade aqui, mas até na cidade vizinha, né? Glória a Deus, glória a Jesus.
E além de visitar os irmãos, de confirmar os irmãos na fé, nós vimos no versículo 4, Atos 16, 4, verifique na sua Bíblia, ao passar pelas cidades, eles também entregaram aquela carta, né, aquela carta que foi moldada ali, que foi definida, né, no Concílio de Jerusalém, em que nós tivemos ali testemunho de Pedro, testemunho de Paulo, de Barnabé, Tiago, irmão do Senhor, se levantou ali, e eles definiram que os gentios eles deviam não seguir a lei de Moisés na sua totalidade, mas se abster apenas da idolatria, da imoralidade sexual, se abster também da carne sufocada e se abster também da carne com sangue, né? E eles foram entregando essas cartas, né? Glória a Deus. Então, o trabalho de Paulo e Silas foi maravilhoso, né? Versículo 5 fala que as igrejas eram fortalecidas, eram confirmadas na fé e dia a dia aumentavam, né? Cresciam em número, né? Que bênção, né? Então, em parte ali, a carta, ela também ajudou nesse crescimento ali, porque agora não tinha mais nenhum empecilho, né? Não tinha mais nenhum judeu ali tentando, algum judeu convertido, né? Tentando embaraçar lá a pregação, o crescimento, né? A salvação pela fé. Então, por onde eles passavam, as igrejas eram fortalecidas. Essa palavra fortalecidas aqui, ó, versículo 5, ó, Atos 16, 5. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé. Essa palavra fortalecidas, ela vem do grego estéreo, né? Daí a gente tira o nome esteroide, né? Esteroide significa força, né? E é interessante porque essa palavra estéreo, né? Esteroide, ela se refere ao corpo de alguém, né? Uma pessoa que toma esteroides, né? Que não é uma coisa legal, mas uma pessoa que toma esteroides, ela fica sólida, ela fica firme, fica forte. E a igreja nada mais é do que o corpo de alguém, o corpo de Cristo, né? Glória a Deus. Então a igreja ficou aí forte, sólida, firme na fé, né? Glória a Deus, glória a Jesus, e ela aumentou em número, né? Romanos 12, 4 ao 5, porque assim como em um corpo temos muitos membros, né? Paulo falando, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus. Que bênção, né? Então, a partir do versículo 6 aqui, nós iremos iniciar o nosso estudo, né? Sempre é bom fazer esse resumo do que estudamos anteriormente para a gente já pegar aí um gancho aí para iniciarmos nosso estudo. Então, o versículo 6 de Atos dos Apóstolos diz o seguinte, ó, e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontaram, ou seja, foram para Mísia, tentando ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, ou o Espírito Santo, não o permitiu. Então, aqui nós temos o agir, a direção do Espírito Santo nessa segunda viagem missionária. Paulo e Silas, eles passam pelas regiões da Frígia e da Galácia, onde as igrejas que haviam sido plantadas estavam fortes, né? Passam por, como nós vimos, passam por Derbe, por Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, e Paulo tem o desejo de ir para a região da Ásia. Naquela época, nessa época aqui de Paulo, a Ásia não era esse continente grande que nós temos hoje. Ele era uma pequena região. Vocês vão ver aqui vai carregar novamente aqui o nosso mapa, né? O nosso mapa abençoado aqui. Então, vocês vão ver aqui, ó, os nossos viajantes, eles estão em Antioquia, eles estão mais ou menos aqui por essa região aqui. Então, eles intentam ir para a Ásia. A Ásia era somente uma região, ela não era esse continente grande que nós temos hoje. Então, ela era uma pequena região. Eles tentam ir para esse lugar, mas o Espírito do Senhor impede eles de pregar a palavra na Ásia. Essa palavra pregar, no grego aqui é laléu, ela significa emitir uma voz, emitir um som, falar, conversar, anunciar, contar. Então o Espírito Santo impede totalmente que Paulo, que Silas, que Timóteo, né? Nós vimos também que Lucas ainda não entrou, Lucas só entra no capítulo 10, no versículo 10. Então que esses três homens impedem que eles falem qualquer coisa na Ásia. Não era a hora da Ásia receber a palavra do Senhor. Então, eles recebem essa ordem para não ir para aquela região. Provavelmente, eles queriam ir para Éfeso, né? Tinham duas cidades aqui, Éfeso e Mileto. Éfeso era grande, é uma cidade bem conhecida aí nessa região. Tem Colossos também, né? Mas eles são impedidos de ir, nesse momento, para a Ásia. Então, nesse momento aqui que Paulo, Silas e Timóteo estão aqui para pregar na Ásia, o Espírito Santo diz não, como se a Ásia não estivesse pronta para receber o Evangelho.
Jesus, o Espírito Santo, Deus, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo queriam que Paulo fosse para outro lugar. Nós iremos ver isso hoje. Então, Paulo tinha um plano ousado, né, de ir para a Ásia, de abrir novas igrejas, de plantar ali novas igrejas, mas aprove a Deus mudar o rumo da sua jornada e direcioná-los. A gente vai ver que eles vão direcionados para a Europa, né, glória a Deus. Eles são direcionados para o Ocidente, né, o Oriente ali vai ficar um pouco aí, por enquanto, né, sem ser evangelizado. Mas nós iremos ver aqui que essa região ela foi evangelizada 3 anos depois, né, na terceira viagem missionária. E lá o trabalho foi bênção, né? Paulo passou 3 anos só em Éfeso. Iremos ver isso somente no capítulo 19. Então, no versículo 7, nós temos que eles tentaram ir para a Ásia, né? Mas o versículo 7 fala que defrontando Mísia, ou seja, eles chegam em Mísia, né? Minha tradução fala defrontando, mas tem outras traduções que falam uma palavra diferente. Deixa eu ver aqui outra tradução aqui, só um instante aqui, versículo 7, né? Fala aqui, ó, indo a Mísia, né? King James fala isso, eles tentaram ir para Bitínia. Então é como se eles tivessem chegado a ir para a Mísia, né, com a intenção de ir para Bitínia, né, mas o Senhor impediu eles de irem, mas o Espírito Santo não permitiu. Então, se vocês prestarem atenção aqui nesses garranchos aqui que eu fiz, que não são nem desenhos, o Espírito Santo ele está fazendo uma espécie de corredor. É como se Paulo, Silas e Timóteo estivessem andando num corredor e as portas se fechando da direita e esquerda e eles indo em frente. Então é isso que o Espírito Santo está fazendo aqui. Está direcionando, né? Só restou a eles irem direto, né? Irem em direção aí para onde o Espírito Santo os guiou. Então Paulo e Silas foram para a Mísia e de lá eles tentaram ir para a região da Bitínia, mas não tiveram permissão. Segunda vez que eles são impedidos de ir, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Vou tirar aqui o mapa um pouquinho, depois a gente traz novamente ele aqui para nossos estudos. Então, o Espírito Santo fazendo uma espécie de corredor, né, de caminho ali, caminho seguro para Paulo, Silas e Timóteo. Eles foram impedidos de pregar ao sudeste, né, sudoeste e ao noroeste. Então, eles vão para o oeste, né? Eles não podiam ir, o Espírito Santo guiando, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então eles foram como se eles tivessem realmente sido impedidos definitivamente de pregar nessas regiões, nesse momento, né? É importante a gente entender que eles foram impedidos de pregar na Ásia, na Bitínia, não, nesse momento não era a hora, né? O entendimento deles dizia uma coisa, mas Deus mandou eles fazerem outra coisa. A agenda missionária da igreja é dirigida pelo Senhor, né? O Senhor que levanta missionário, é o Senhor que te diz para onde ir, e não os obreiros. Eles fazem plano, eles têm um desejo no coração, mas é o Senhor quem os dirige, é o Senhor quem os guia. Então o versículo 8 fala que tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então eles acabam que seguindo, né, o corredor que o Espírito Santo fez, o caminho que o Espírito Santo fez, e eles descem até a cidade de Troade, né? Troade já fica aqui na região da Macedônia, né? Na Grécia aqui, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então eles já descem aqui para a região da Macedônia, e aqui vai ser bênção, né? Tessalônica, Filipos, Atenas, Grécia. Atenas Paulo passa mais somente depois, né? Ele passa, mas eu acho que bem rápido, né? A gente vai ver direitinho depois. Então eles descem a Troade. Versículo 8, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Então, vamos ver o que foi que aconteceu lá nessa cidade aí de Troade, né? Glória a Deus. Então, Troade era uma colônia romana e era uma cidade ali portuária, era o principal porto dessa região da Mísia. Então, seria em Troade, como nós vimos, que Lucas iria se unir a Paulo, Silas e a Timóteo. A partir do versículo 10, nós iremos observar que os verbos, eles passam da terceira pessoa do singular e do plural para a primeira pessoa do plural. Lucas se inclui no trecho aqui, nos acontecimentos. Ele fala procuramos, né? Fomos, passamos, estivemos. Inclusive, ele usa até nós aqui no versículo 16. Então, seria em Troade que, especificamente no versículo 10, que Lucas se uniria a esse grupo, né? Então, vamos ver aqui o versículo 9. Né? O versículo 9 fala que Paulo, à noite, sobreveio a Paulo uma visão.
na qual um varão macedônico estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Paulo ali, ele guiado pelo Espírito Santo, quando chega em Troade, né, ele deve ter ficado ali alguns dias em Troade, e à noite ele teve ali uma visão, né, uma visão ali que um varão macedônio ali solicita ajuda de Paulo, de Silas, né, daquela turma ali, né, glória a Deus, glória a Jesus. Então é interessante que, de um lado, o Espírito diz: não vá, né, não vá para lá, não pregue na Ásia, não pregue em Bitínia, e agora ele diz: passa a Macedônia, né? Venha, passa a Macedônia, ajuda-nos, né? Quem não tem o evangelho, essa palavra é bem interessante, né? Ajuda-nos. Quem não tem o evangelho está perdido, né? Se passa a Macedônia e ajuda, é porque aqueles homens tinham algo para ajudar. Eles não eram médicos, se bem que Lucas era médico, mas eles não tinham ali outras qualidades, eles eram pregadores do evangelho. Então, a gente entende aqui que quem não tem o evangelho está perdido, né? Precisa de ajuda e urgente. Então, o Espírito Santo guia Paulo, guia Silas, guia Timóteo até a cidade de Troade. E Troade, e nós, em 3 versículos aqui, né, em 4 versículos, nós temos que o Espírito Santo guiando eles por 3 vezes. Da primeira vez eles são impedidos de ir para a região da Ásia, da segunda vez eles são impedidos de ir para a região da Bitínia, da terceira vez eles são direcionados para a Macedônia. Então, nas 2 primeiras vezes, nós não sabemos ali como foi esse impedimento, se foi um sonho, se foi uma visão, se foi uma profecia, mas na terceira vez aqui no versículo 9, nós vemos claramente que foi através de uma visão durante a noite. Passa a Macedônia e ajuda-nos, né? As pessoas que não têm o evangelho precisam imediatamente de ajuda, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E antes que nós passemos para o versículo seguinte, Deus, ele tem um tempo para tudo. Aquela região ali que foi impedida pelo Espírito Santo, ela foi evangelizada depois. Por exemplo, Paulo, na terceira viagem, ele visita, por exemplo, a região da Ásia, visita Éfeso, visita outras cidades por ali. E Pedro também evangeliza aquela região. Olha o que tem na primeira carta de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Olha aí a Ásia e Bitínia aparecendo. Primeira carta de Pedro, versículo 1, do capítulo 1. Então, Paulo já está mandando uma carta para aquele pessoal. Se ele está mandando uma carta para aquele pessoal, é porque eles já receberam o evangelho. Então, o tempo de Deus é o melhor tempo, né? Se Paulo, Silas e Timóteo foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar, de levantar a sua voz naquela região, é porque Deus, talvez aquela região não estivesse pronta, né, para receber a palavra do Senhor, mas Deus, a seu tempo, aprove a Deus enviar outros missionários ali. Inclusive, o próprio Pedro pode ter ido por lá, eu não sei, não procurei saber sobre isso, né? Então, que bênção, né? Que bênção. Glória a Deus, glória a Jesus. Se nós não tivermos permissão para fazer algo que queremos fazer, devemos aceitar a direção do Senhor e crer, né, que isso é o melhor para nós. Se Deus diz não, é porque se você for em frente, você vai se lascar, né, de certa forma. Então, esse homem aqui, um anjo, né, uma visão ali que Paulo teve, eles vão para a Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? O evangelho, ele ajuda os perdidos, né? Tem um episódio lá em Jesus, lá em Marcos, né, que nós passamos por ele, Marcos 9:22, um pai falando ali do filho, ó, Senhor, muitas vezes o tem lançado no fogo, o espírito imundo que estava no filho, o tem lançado no fogo, na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Pessoas perdidas ali pela opressão, pedindo ajuda. É o mesmo caso aqui, pessoas perdidas para o pecado ali, uma visão, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Glória a Deus, glória a Jesus. E eles não perderam tempo, versículo 10, assim que teve a visão, imediatamente, olha aí a urgência, né, do versículo, procuramos, né, nós aqui já, Lucas se incluindo, procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o evangelho. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, eles não perdem tempo, né? Talvez Paulo teve o sonho à noite, de manhã cedo, eles já estavam ali se preparando para viajar. Então,
Paulo contou aos demais ali e concluíram que se tratava de um chamado ali, de uma orientação de Deus para anunciar o evangelho na Macedônia, né? Macedônia, que era ali a Grécia, né? Que era o centro cultural do mundo, né? Com a sua cultura helenística, e agora muitos deuses, né? Muito politeístas, um deus para cada coisa, para a colheita, para o clima, né? Para o amor, para tudo, né? Então, agora receber ali a mensagem da salvação do único Deus vivo e verdadeiro, né? Então, eles estavam prontos, né? O objetivo da viagem era missionário. Então, para onde o Espírito Santo os guiasse, eles iriam, né? Glória a Deus. E eles tratam logo de partir para a Macedônia, né? Então, eles foram bem obedientes, né? Que bom, né? Você ser obediente. Quando o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo mandou não ir, eles não foram. E quando mandou ir, eles trataram de ir imediatamente, né? Assim que teve a visão, imediatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a Bitínia, a Ásia ficou para trás, todas as forças agora direcionadas para a Macedônia, uma nova missão ali, ditada diretamente do Espírito Santo do Senhor, né? Glória a Deus. Então, seria em Troade que Lucas iria se juntar ali, né, ao grupo, e eles passam para a Macedônia, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Agora nós temos um grupo digno de respeito aí, né? Paulo, Silas, Timóteo, Lucas, né, médico ali, qualquer problema, Lucas já ajeitaria tudo ali, né, glória a Deus, e Lucas também é um grande historiador, né, tanto que nós temos essa preciosidade aqui nas nossas mãos, o Evangelho de Lucas, né, que muitos chamam de o Evangelho perfeito, né, que nós temos muitos detalhes ali que não tem em outros evangelhos, né, que bênção, né, glória a Deus, glória a Jesus, né. Não sabemos nem se Lucas era convertido, sabemos que ele apenas se juntou aqui ao grupo, né, então, Atos 16, 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia no dia seguinte e a Neápolis. Então, eles desceram ali para as cidades marítimas, né, navegaram. No mapa que nós temos também essas cidades que eles seguiram, né, só para a gente se situar aqui onde estamos no mapa, né, glória a Deus, glória a Jesus. Então, eles partem de Troade e eles descem para uma cidade chamada Samotrácia. Samotrácia não está aqui registrada, né, mas tem a cidade de Neápolis, né, que eles, como se eles tivessem dormido em Samotrácia, e no dia seguinte navegaram para Neápolis, né. Então, Neápolis, eles dali foram para Filipos, né, Filipos, cidade da Macedônia, né. Então, eles estão aqui na Grécia, né, estão na cidade de Filipos, primeiro do distrito e colônia. Então, Filipos era uma cidade ali bem importante, né? Era a primeira cidade ali, primeira talvez no sentido de ser a mais importante, a principal cidade, né? Então, eles navegaram em Troade, então seguiram, a minha Bíblia fala, seguiram em direitura a Samotrácia, né? Outras traduções vão falar o seguinte, ó, navegando a Troade, foram diretamente para Samotrácia, eles não perderam tempo, foram logo para a Macedônia, sem demora, né, sem arrudeios, né, na nossa linguagem aqui, eles foram diretamente para Neápolis e de lá para Filipos, cidade da Macedônia, aportaram em Filipos, pararam em Filipos, cidade assim, a Filipos era assim chamada por conta do rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre o Grande, uma cidade ali com nome em homenagem ao rei Filipe da Macedônia. Então, Filipos era uma importante cidade ali da Macedônia, na região norte ali da atual Grécia. Era a principal cidade dessa região. Paulo depois vai fundar uma igreja ali, né? Igreja aos Filipenses, né? Ele envia uma carta aos Filipenses. Lucas, a partir daqui, até o final do capítulo 16, Lucas ele vai dar um destaque especial a 3 pessoas importantes de Filipos. Em Filipos, nós iremos ver Deus salvando essas 3 pessoas em diferentes locais. Pessoas de diferentes etnias até, de diferentes classes sociais. Por exemplo, Lídia era da região da Ásia Menor, nós vimos lá que foi impedida de ser evangelizada, da cidade de Tiatira, que é uma das cidades ali das igrejas do Apocalipse. Depois, Lucas vai relatar que Deus vai salvar ali uma jovem que era possessa por um espírito adivinhador. E por último, aqui no capítulo 16, nós iremos ver que Deus vai salvar o carcereiro, né, que era um cidadão romano. Então, Lídia era uma gentia. A jovem escrava também era gentia.
e um carcereiro romano. 3 pessoas diferentes, né? De classes sociais diferentes. A jovem possessa já era uma escrava. O carcereiro era um cidadão ali da classe média, né, romana. As pessoas da classe média trabalhavam nos serviços civis, serviços públicos. E Lídia já era uma vendedora de púrpura, já era uma pessoa mais bem-sucedida, né? Nós iremos ver que a púrpura era uma das mercadorias mais caras do mundo antigo. Então, que bênção, né? O evangelho ele atingiu todos os tipos de pessoas, de todas as nacionalidades, de todas as classes sociais. Deus salva pessoas de lugares diferentes, de etnias diferentes, de culturas diferentes. Os muros, né, que antes dividiam as pessoas são quebrados com o evangelho. Pobres, ricos, ateus, religiosos, todos são alcançados aí pelo poder do evangelho. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, algum tempo depois, né, antes da gente avançar para o versículo 2 aqui, versículo 13, Paulo, depois ele vai escrever uma carta endereçada à igreja em Filipos, que é a epístola de Paulo aos Filipenses. E essa carta foi escrita quando ele estava na prisão em Roma, 10 anos depois desses acontecimentos daqui. Paulo vai demonstrar ali na sua carta um amor profundo e amizade ali que ele tinha com os irmãos de Filipos. Paulo agradece a oferta que a igreja de Filipos levantou para ajudar outros irmãos de outras igrejas. Paulo também avisa que Timóteo, né, que um homem chamado Epafrodito, ele também iriam fazer uma visita na igreja de Filipenses, dos Filipenses de Filipos. E ele exorta a igreja a resolver qualquer problema de desunião, encoraja os cristãos a não ceder à perseguição. É uma carta bem rica, uma carta bem abençoada, pequenininha, né? Dá para você ler aí em um dia. É bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, versículo 12, nós temos que eles foram para Filipos e dali eles seguiram para a cidade da Macedônia, primeiro do distrito e colônia. Nessa cidade permaneceu alguns dias. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos à multidão que ali tinham concorrido. Então, a cidade de Filipos, ela era uma cidade importante, mas ela não tinha nenhuma sinagoga. Era totalmente ali, para ter uma sinagoga, como nós vimos, era necessário ter pelo menos 10 famílias judias, mas parece que não tinha nem essa quantidade de judeus. Então, a cidade ali não tinha uma sinagoga. Tanto que Paulo e Silas, eles, em um sábado, eles devem ter procurado ali uma sinagoga, não acharam e escutaram, né, ouviram falar ali que tinha junto do rio ali um momento ali de oração. É interessante, né, porque, por exemplo, quando nós estudamos Pedro ali, indo para Cesareia de Cesareia Marítima, lá onde estava Cornélio, a sua família, os seus amigos, Pedro ele teve uma visão. Cornélio teve uma visão, mandou homens, Pedro também teve uma visão, e Pedro foi recebido na casa de Cornélio com toda a pompa. Toda a pompa ali, quando Pedro entrou ali, todos estavam esperando ali, talvez um banquete ali estava ali. Só que para o grupo aqui de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, não tem isso. Eles chegam na cidade, procuram uma sinagoga, ficam ali alguns dias, tentam evangelizar ali, tentando buscar uma sinagoga ali, não acham, e vão para junto do rio. Inclusive, alguns historiadores, quando eu estava estudando, me preparando para esse estudo, eles afirmam que na entrada da cidade de Filipos tinha um arco, né, proibindo de se pregar qualquer religião que não fosse a reconhecida da cidade, não fosse a mitologia romana. Por isso que nós vimos aqui, né, que as reuniões de oração eram feitas fora da cidade, do lado do rio. Então, eles não iam pregar em templos idólatras, claro, né? Eles tinham primeiro que achar um grupo ali para depois fazer uma evangelização maior. Então, eles vão para um local de oração ali que foi encontrado do lado de um rio. Pessoas estavam lá, pessoas piedosas, mulheres, né, estavam lá. Versículo 14, certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Olha aí que bênção, né? Então, eles foram ali, né, para aquele local de oração.
Lídia, né, uma vendedora de púrpura. Acham ali essa mulher junto com outras. Lídia era uma comerciante bem influente ali da região. Ela vendia púrpura, né? O nome dela, o nome Lídia, existia uma região chamada Lídia. Nosso mapa tem uma região ali chamada Lídia, e Lídia era de lá. Então, provavelmente, ela era rica, pois essa púrpura, ela era uma tinta de tecido ali que era muito cara, muito rara. Lídia havia saído de Tiatira, cruzado o mar Egeu e se fixado ali na cidade de Filipos. A púrpura, ela era uma tinta ali escarlate com violeta, que ela era aplicada nos tecidos finos. Ela era obtida, essa púrpura, através da secreção de um determinado molusco que habitava naquela região. Eram necessários mais ou menos 8.000 moluscos para produzir 1 grama de púrpura. Então, era uma tinta ali, um produto muito caro, extremamente caro para a região, para a época. Os trajes com púrpuras, eles eram usados pelos imperadores, né, pela realeza, pela nobreza, como símbolo de status. Em Roma, as togas púrpuras eram usadas pelo Senado. Então, Lídia, né, por vender esse material caríssimo, muitos creem que ela pertencia à classe de mercadores ali mais abastados, né, mais ricos. E Lídia já servia a Deus, né? Se ela estava aqui nessa oração, ela já servia ao Senhor. Talvez ela fosse uma prosélita, uma pessoa um gentil ali que se converteu ao judaísmo. Paulo se assenta, né, como diz a palavra do Senhor, e Lídia, o versículo 3 fala que ele, assentando-se, ele falava às mulheres e sobre tudo que tinham concorrido. E Lídia ouviu ali a pregação de Paulo. Deus abriu o coração dela, né? E ela atendeu, né? Ela atendeu às coisas que Paulo dizia, que bênção, né? Ela ficou atenta ali ao que Paulo dizia, Paulo falando ali do evangelho, né? Dando testemunhos. Ela creu na pregação de Paulo. Então, a gente sempre fala que o evangelho, ele traz uns pelo amor, outros pela dor. Lídia veio de forma calma, né? De forma serena. Ela estava numa reunião de oração, ouviu a pregação de Paulo e o Senhor lhe abriu o coração e ela creu. Glória a Deus. O versículo 15 fala que ela foi batizada. Depois de ter sido batizada ali nas águas, e toda a sua casa nos rogou, dizendo, ou seja, Lídia não estava sozinha, estava com, talvez ela levou, não sabemos se a casa dela estava ali com ela, ou se ela levou eles para casa e lá todos creram, mas a palavra do Senhor fala que ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo, se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso, né? Então eles acabaram ficando ali na casa de Lídia, né? Então ela foi batizada nas águas, né? Juntamente com os da sua casa, creio eu. E só para a gente relembrar que o batismo ele não salva ninguém, nem perdoa pecados, claro. Ele é apenas um sinal exterior de uma transformação interior. É um sinal público, né, da identificação da pessoa com Cristo, né, e com a comunidade cristã. Então, ela se mostrou extremamente hospitaleira aqui, né, convidando para ficar na sua casa. E a gente sabe que homens, né, eles dão um prejuízo ali bem grande, né, homens crentes aqui, principalmente, né, então, mas Lídia foi bênção, né, glória a Deus, glória a Jesus, né, que bênção. Então, nós temos que, continuando aqui o nosso relato, aconteceu o quê? Versículo 16. Indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de um espírito imundo, de um espírito adivinhador, ao qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus seguidores. E a gente vai ver no versículo 18, né, pulando aí o 17 no 18, fala que isso se repetia por muitos dias. Então, até esse momento aqui, ó, é importante a gente entender isso, até esse momento aqui estava sendo bênção. Paulo e Silas, eles tinham passado pelas mesmas cidades onde 3 anos atrás eles tinham sido perseguidos, Paulo com Barnabé tinham sido perseguido, tinha sido expulso, tinha sido apedrejado. Então eles começaram ali, passaram a Síria, passaram a Cilícia, visitaram a cidade, o Espírito Santo guiou ali, eles não pregarem na Ásia, não pregarem em Bitínia, para eles irem para Troade, eles passaram por Troade, chegaram em Filipos e nenhum relato de perseguição.
foi tudo tranquilo até agora. Só que Satanás, ele sempre se levanta, né? Então, vemos agora que esse grupo missionário, ele vai ganhar certa notoriedade. Eles passaram algum tempo ali na cidade e um dia, né, eles estavam indo ali para o local de oração junto ao rio. Um dia não, mas todos os dias eles iam, né? E um dia ali que eles passaram, né, essa pessoa possessa, essa jovem possessa por um espírito adivinhador, ela que dava grande lucro aos seus senhores, ela seguia, né, versículo 17, ela seguia Paulo e os outros, né, e a nós, ó, Lucas se incluindo aqui, clamava dizendo, esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por todos os dias que Paulo estava ali em Filipos, até esse dia. Então, essa jovem aqui, ela tinha esse espírito de adivinhação e começou a chamar a atenção para Paulo, para Silas, Timóteo e Lucas. Ela era uma pessoa possessa, né, por um espírito, era uma pessoa prisioneira de Satanás. A palavra adivinhador aqui, quando a gente busca ela no dicionário grego, a gente vê que no grego é a palavra piton, que faz uma referência à cobra da mitologia grega que ficava vigiando o oráculo de Delfos, no Monte Parnaso. Para os gregos, as pessoas que tinham essa capacidade de ver o futuro, né, eram possuídas pelo deus Piton. É tanto que as devotas eram chamadas de pitonisas, né? Essa palavra é conhecida, pitonisa. Ou seja, pessoas que se criam que tinham esse espírito aí do deus Piton e viam o futuro, né? Mas não passavam de charlatãs, né? Como a gente sabe, né? Então, a adivinhação era bem comum, né? Pessoas com esse espírito aqui tentar adivinhar ali. Muitas pessoas diziam prever o futuro aí, interpretar fenômenos da natureza, tentar se comunicar com os mortos, necromantes. Então, Lucas narra o correto, né? Que ela não tinha poder nenhum, ela era possessa por um espírito adivinhador. A habilidade de adivinhar dessa jovem aqui, dessa escrava, ela vinha desses espíritos malignos, e não era nem uma habilidade de adivinhar, era uma espécie de engano ali que as pessoas acabavam caindo ali e achavam que ela estava adivinhando. Respostas ambíguas, confusas. Através dessas palavras duvidosas, satisfazia ali o desejo das pessoas que buscavam ali, querendo saber o futuro, né? Pessoas que eram enganadas ali, né? Então, ignorância, né? Idolatria, infidelidade, Satanás enganava de todo jeito. Sabemos que ele é assassino, ladrão, né? Pai da mentira, promete liberdade, mas escraviza, promete prazer, mas só traz desgosto, vida, mas final é morte, né? Então, o objetivo aqui era dar lucro, né? Dava grande lucro aos donos da escrava, né? Aos seus senhores. Eles enriqueciam com aquela falsa interpretação de sinais, com aquelas palavras duvidosas, ambíguas, confusas. Então, muitas pessoas buscavam ali, né? E ela, como era uma prática, né, naquela época ali no Império Grego, no Império Romano, essa jovem parece que ela atingiu certa mais fama do que os outros adivinhadores, porque ela dava grande lucro, então talvez muitos buscavam ela. Mas ela era um capacho ali nas mãos de demônios, né, nas mãos ali explorada pelos homens e um capacho nas mãos dos demônios. Né? Então, você vê como Satanás age, né? Os Paulo e Silas ali, Timóteo, Lucas, indo para a oração, e Satanás ali saiu ao encontro ali e começava a clamar ali, né? Esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repete por muitos dias. Eles iam andando ali no meio da cidade, né? Cheio de pessoas ali fazendo seus afazeres, e essa pessoa ali saía da onde estava, ia em direção a eles e clamava isso. Esses homens são servos do Deus Altíssimo. E é interessante porque o que ela diz não é mentira, é uma verdade. Esses homens eram servos do Deus Altíssimo e estavam ali anunciando o caminho da salvação. Mas ela talvez falasse ali num tom de deboche. Paulo, ele não aceita esse testemunho de demônios, né? Isso aqui é um testemunho de demônios. Ele nem conversou ali com essa mulher. Ele já vai repreendendo aqui no versículo 18 e expulsando o demônio.
Versículo 18, ó, isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Olha aí que poder, né? Glória a Deus, glória a Jesus, em nome de Jesus, claro. O poder não estava em Paulo, mas em Jesus, né? Paulo era um instrumento. Então, sabemos, versículo 17, que o que ela falava era a verdade, que aqueles homens eram realmente servos e fiéis, né? Fiéis pregadores do evangelho. Embora sejam homens como nós, né? Sujeitos às mesmas paixões, às mesmas tentações, mas eles são servos do Deus Altíssimo, né? São servos fiéis. E eles estavam realmente trazendo a mensagem da salvação. Então, essa mulher aqui, ela estava possuída com demônios. Mas as pessoas, elas não sabiam disso. Paulo e Silas sabiam, Lucas sabia, Timóteo sabia. Mas para as pessoas normais, né, para as pessoas, para os gregos ali, para os gentios, achavam que ela era uma adivinhadora. E ela não sabia, o espírito, o demônio que estava nela sabia. Então, por que Paulo e Silas se sentiram incomodados com esse espírito maligno falando, anunciando algo que era verdade? Se Paulo aceitasse o testemunho dela, do testemunho dos demônios, ele estaria ligando a pregação das boas novas, a pregação deles, ao Deus Piton aqui, aos demônios. Eles estariam ligando a pregação das boas novas a essas atividades demoníacas. O evangelho, ele não poderia ser associado com isso, com adivinhação, com ocultismo, com feitiçaria, com bruxaria. Se eles não fizessem nada, eles estariam dando razão, estariam concordando aqui com ela, aumentaria ainda mais o valor dela aqui, porque ela traria mais dinheiro ainda, porque era uma verdade que ela estava falando. Então, as pessoas não sabiam, né, que aquela mulher estava endemoniada, ela iria desonrar o evangelho anunciado por Paulo, por Silas. Por exemplo, as pessoas iam dizer, não, nós não precisamos desses que chegaram aí, não. Para que a gente precisa de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas? Essa pitonisa aqui, ela serve, inclusive ela adivinhou que eles eram servos de Deus Altíssimo. A gente sabe como Satanás é, né? Se ele pode se transfigurar até de um anjo de luz, isso aqui não é nada para ele, né? Usaram uma pessoa ali para falar uma verdade sobre homens de Deus. Então, esse é o sentido aqui. Paulo repreende ali porque o evangelho, ele não podia ser associado com o ocultismo. Talvez ela falasse até num tom de deboche. Glória a Deus. Então, Paulo ali usa o nome de Jesus, a autoridade que lhe foi dada em nome de Jesus, e ele põe um fim ali naquele engano. O intuito dessa mulher, desse espírito adivinhador, era só dar dinheiro, do lucro. Estavam preocupados aí com o dinheiro, mamon. Paulo põe o fim, né? A luz e as trevas não podem se misturar. Então, Jesus nos deu essa autoridade aqui, né? Marcos 16, do 15 ao 18, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que me seguem, os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes. Se beberem algo mortífero, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo ordena em nome de Jesus Cristo que aquela mulher fosse libertada dessa opressão, desse espírito adivinhador. E o espírito, na mesma hora, né, se retirou aqui, saiu dela. Então, Paulo mostrou quem é que manda, né? Quem é o Deus verdadeiro, glória a Deus, glória a Jesus, né? O diabo mantém muitos no cativeiro, né? Nas drogas, na bebida, né? Na prostituição, na mentira, né? Mas Jesus, ele liberta ali, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção. Em nome de Jesus Cristo, eu te ordeno, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu, né? Aquela jovem ali agora estava liberta, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, a jovem liberta, problema. Por quê? Porque os homens, eles tinham muito, eles ganhavam muito ali com as suas adivinhações, os seus senhores, versículo 19. Vendo os seus senhores que eles se lhes desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas,
os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Versículo 22, né, que é o último de hoje. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, né? Então, com a libertação dessa jovem possessa por um espírito adivinhador, os seus senhores ficaram sabendo ali, viram, né, que o que eles ganhavam ali de dinheiro tinha acabado. Consideraram o ato de Paulo e Silas como sendo criminoso, agarraram ele ali, né, de forma bruta, né, de forma violenta. Eles não estavam nem um pouco preocupados com a jovem possessa, se ela estaria bem, se ela estava oprimida ali, né? Eles se preocuparam com o dinheiro que iam deixar de receber. O amor ao dinheiro aqui sendo a raiz desse mal, como é de muitos outros males, né? A gente vai ver algo parecido também no capítulo 19, né? Quando Paulo ali, ele começa a pregar ali, e lá tinha uma pessoa que fazia muitos ídolos da deusa Diana, e ele começa a ter o seu lucro diminuído, as pessoas começam a se converter e ninguém quer comprar mais estátuas, ninguém quer comprar mais ídolos da deusa Diana. E esse homem incita todos contra Paulo, está lá no capítulo 19, nós iremos passar por ele. Então Paulo acabou ali com todo o lucro de Satanás, né? E agora Satanás queria acabar com ele, né? Como nós vimos aí, não é a primeira vez, né? Então partem ali enfurecidos para cima de Paulo, agarrando Paulo e Silas, arrastam ele para a praça, né? Para presença ali das autoridades, né, dos pretores. Esse é interessante porque esse motivo aqui é o mesmo ali da época de Jesus, né? Jesus chamava os líderes religiosos de hipócritas, acusavam eles de transformar a casa de Deus em comércio. Então eles tinham mais amor ao dinheiro, e aqui é um caso parecido aqui, né, na cidade de Filipos. É a mesma coisa de você chegar ali em Juazeiro, né, em Canidé, um local cheio de lojas, né, cheio de barracas que vendem imagens, textos, santos, à torta e à direita, e você começar a evangelizar e o pessoal começar a não comprar mais. Jesus começar a salvar, curar, perdoar pecados. E, após a pregação ali, o lucro diminuir. É o mesmo caso aqui. Eles se chatearam aqui, ficaram irritados porque o lucro começou a diminuir. Eles são levados aqui à presença dos magistrados, né, das autoridades. E eles acusam, né, Paulo e Silas de perturbar a cidade, né? Esses homens, versículo 20, esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber. Eles estavam apenas anunciando o evangelho, mas eles aqui estavam muito cegos para a verdade e chamaram-lhe de costumes, né, que eles não podiam receber, que eles não podiam compactuar. Então, os magistrados, juntos com a multidão, eles rasgam ali as vestes de Paulo, de Silas, e açoitam eles com varas. Nós iremos ver depois que Paulo e Silas vão ser presos, né? Vão ser presos ali na cadeia de Filipos, né? E vão passar a noite na prisão. E essa prisão, né, vai ser bênção, né? Vai acontecer algo extraordinário aí durante essa prisão. Então, os magistrados, junto com a multidão, se levantaram também contra Paulo, contra Silas, e eles são açoitados e acabam sendo presos aqui na cidade de Filipe, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Vamos finalizar por aqui, né? O tempo já está um pouco corrido, vou chamar a Jane. Jane, você vai querer fazer uma oração, vai querer orar por nós? Foi bênção, né? O estudo de hoje foi bênção, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou dar oportunidade à Síria para ela orar por nós. Amém, Assíria? Você pode orar, querida, por nós? Amém, posso sim. Amém. Vamos orar. Alguém tem algum pedido de oração? Assíria, eu quero fazer um pedido de oração. Que o meu enteado, ele está iniciando, trabalhando na Grandstone, né? Ele vai trabalhar lá em Pio Nono, e eu queria que nós orássemos para que Deus abençoe
esse início de carreira dele, né? Que Deus abençoe e que tudo seja conforme a vontade de Deus. Amém? É Amém. Gabriel o nome dele. Gabriel, Ia ele faz perguntar isso, Gabriel. Ok. isso. Obrigada. Vamos orar. Vamos. Maravilhoso Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Tu és digno de toda honra, tu és digno de toda glória, tu és digno de todo louvor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh, Deus, tem misericórdia de nós, seus filhos. Estamos aqui reunidos. Nós te pedimos perdão, Senhor, dos nossos pecados, pensamento, por obras, palavras, omissão. Tem misericórdia de nós, Senhor, para que possamos agradar a Ti, Senhor, cada dia mais. Fazer a Tua vontade, aqui na terra, quando o mundo é mau, o mundo é difícil. Oh, maravilhoso Deus, nesse momento, eu te peço em especial pelo Gabriel. Ajuda teu filho, Senhor, ser com ele ali, Senhor, no seu trabalho. Oh, maravilhoso Deus, que Tu estenda as mãos sobre esse jovem, assim como Tu fizeste comigo quando eu cheguei ali na Grindstone. Ser com ele, Pai. Abençoa seus passos. Que seja para a honra e a glória do Teu nome, Senhor. Oh, Deus, nós não sabemos o dia de amanhã, mas Tu conheces. Meu Deus, nós entregamos a Ti o futuro desse jovem. Tenha misericórdia dele, Senhor. Que seu caminho seja guiado por Ti, meu Deus. Aonde ele colocar as mãos, que Tu possas abençoar como Tu fizeste com José. Tenha misericórdia, Deus. Ajuda-nos em tudo que for fazer. Desfaz, Senhor, aquelas obras que não agradam a Ti, as obras do inimigo, Senhor. Desfaz, Senhor. Oh, maravilhoso Deus, tem misericórdia das nossas vidas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Deus maravilhoso, ajuda os nossos lares. Guarda os nossos lares na proteção do Teu sangue. Tenha misericórdia dos nossos filhos. Estende as mãos sobre os nossos filhos, Senhor. Ó Deus, ajuda os nossos filhos a Te servir, a Te amar. Tira dos nossos filhos o que não Te agrada, Senhor. Ó maravilhoso Deus, tem misericórdia dos nossos filhos, Senhor. Contempla os nossos filhos com grande salvação, Senhor. Com a Tua tão grande salvação. Deus, nós não geramos filhos para a morte. Teu sangue tem poder, Senhor. Entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Tu és aquele que cuida. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que Tu és aquele que estás conosco, que cuida da nossa vida, cuida dos nossos filhos, cuida da nossa família. Ó Deus grande, Deus todo-poderoso, tem misericórdia desse grupo, cada um de nós que estamos aqui, cada um tem um pedido, cada um tem alguma coisa no seu coração que deseja. Ó Deus, vai, Senhor, realizando. Tira de nosso meio as enfermidades, Senhor. Em nome de Jesus, entra com cura. Entra, Senhor Jesus, nos lares com salvação. Entra, Senhor Jesus, com cura, com maravilhas, Senhor, operação de maravilhas. Desfaz, Senhor, tudo que não Te agrada, aquilo que não vem de Ti. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome do Teu Filho, meu Deus. Do Teu Filho que morreu na cruz para nos salvar. Obrigado, Senhor, pela salvação. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Oh, maravilhoso Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que nós Te amamos, nós Te rogamos. Oh, Deus, nós Te pedimos, Senhor. Não porque nós merecemos, Senhor. Sabemos que não merecemos, mas pelos méritos de Jesus, Senhor. Em nome dele, Senhor, que nós Te pedimos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Muito obrigado, Amém. Ciro. Glória a Deus. Queridos, então, até amanhã. Nós estamos felizes porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, não é? Então, amém. Desejo a todos um